Seja bem-vindo a mais uma live. Hoje, sexta-feira, hein? Que beleza! E na live de hoje eu vou falar do recurso que faz o dashboard ficar dinâmico. E, na verdade, existem vários recursos, artifícios que a gente pode deixar um dashboard dinâmico. Hoje eu vou dar ênfase em apenas um, mas vou desenvolver bem esse assunto a partir de agora. Então, antes disso, vamos entender o que seria um dashboard dinâmico. Então, o dashboard, que é o painel indicador, que reúne diversas informações importantes e relevantes de forma clara, simples e objetiva para se tomar decisões. Então, a gente tem o nosso painel, que é o dashboard. E essa questão de fazer ele ficar dinâmico, ou seja, a gente dar movimento, as análises serem alteradas, modificadas automaticamente. Então, o dashboard ele tem ali ícones, ele tem imagens, ele tem textos informativos, ele tem gráficos. Então, esses gráficos, esses textos, eles podem se movimentar automaticamente. É por isso que, então, a gente está colocando aqui na live de hoje esse termo do dashboard dinâmico, de ele ser dinâmico. E o que faz o dashboard, então, ser dinâmico? As análises se alterarem automaticamente. Eu posso dividir isso em dois grupos. O primeiro grupo é com relação aos próprios elementos que existem dentro dele, que a gente tem comumente falando ali os resultados demonstrados através de gráficos e de textos informativos. Esse seria um primeiro grupo. O segundo grupo seriam alguns recursos do Excel, como por exemplo a segmentação de dados, o hiperlink, a gente tem controles de formulário dentro do Excel e também temos o recurso de macros e VBA. Então, esses dois grupos, todos esses artifícios fazem com que o dashboard crie esse movimento, tenha esse movimento das análises. E agora vou destrinchar um pouco o que eu falei sobre esses grupos. Então, o primeiro grupo, só do dashboard já ter ali gráficos e textos informativos, que é o que a gente chama de cartões, a gente já consegue criar um movimento no dashboard, deixar que as análises se alteram automaticamente. Por quê? Porque se a gente pensar em gráfico, todo gráfico ele parte de uma tabela. E a tabela, os valores da tabela estão em células. Então, conforme os valores das células se alteram, o meu gráfico também vai se alterar. A questão dos cartões, são os textos informativos, também. A gente pode pegar as caixas de texto, dos textos informativos, e igualar ela com pegar referência em células. Então, conforme o valor, o resultado dessa célula se altera, eu tenho ali o meu texto também se modificando. Então, só o fato de a gente ter gráfico e textos informativos vinculados às células, eu já consigo ter movimento no dashboard. Porque conforme os resultados, os valores se alteram, tudo vai se alterar. Ok? Só que para fazer isso, existem duas maneiras. Como que eu altero os valores das minhas células? Ou eu vou exatamente ali na planilha que estão esses valores e altero, ou eu posso utilizar recursos que vão fazer essa alteração automática. É aí que entra também a questão de a gente dar movimento no nosso dashboard, sem sair da tela onde ele está, do próprio painel que a gente está visualizando, o dashboard. Quais são esses recursos? Segmentação de dados, que é o recurso que a gente vou aprofundar aqui daqui a pouco sobre ele, mas é o recurso que parte de uma tabela dinâmica ou de uma formatação de tabela. Que são praticamente aqueles botõezinhos que a gente vê no dashboard.
Praticamente todo dashboard tem os botõezinhos. Então, a grande maioria deles é por conta desse recurso da segmentação de dados. Um outro recurso que a gente pode falar é o recurso do hiperlink. O hiperlink é um recurso que tem dentro do Excel em que a gente consegue se deslocar para outra região do nosso arquivo, da nossa planilha. E a gente pode aplicar ele no dashboard. Geralmente o emprego dele, né, ali dentro do dashboard, é fazer, quando a gente tem mais de uma página, de uma tela para ser visualizada do dashboard, a gente pode utilizar o recurso do hiperlink para fazer essa transição de telas, de páginas. Então esse é o emprego dele no dashboard. E por que a gente pode ter a necessidade de ter mais páginas em um dashboard? Porque a gente pode dividir ali o nosso dashboard em vários assuntos, em vários tipos de análises. Ele pode ser seccionado, então, ali por assunto, uma análise mais específica, que demanda mais espaço, pode ser colocada em outra página. E essa transição de páginas a gente consegue fazer com o hiperlink. A gente tem também os controles de formulário dentro do Excel. Esses controles, talvez você já tenha visto. O exemplo de controles são aqueles botões de opção, as caixas de seleção, caixas de combinação. Tudo isso são controles de formulário. É igual, você aqui na internet já pode ter aí preenchido algum formulário, alguma pesquisa em algum site, algum link que você clicou e foi direcionado para responder algumas perguntas. Então, os botões de opção seriam, né, aquelas bolinhas, né, que a gente marca, tipo sim ou não, você clica no sim ou não. Tem as caixinhas de seleção que você vai marcando ali com o Vzinho nos itens. E tem a caixa de combinação, que é uma lista, uma caixinha que tem uma setinha, quando você clica já vem a lista com todos os nomes. Então esses são exemplos de controles de formulário que podem ser utilizados no dashboard para disparar ali o movimento das análises. Então conforme a gente clica em algum controle, automaticamente os resultados, as análises se modificam, porque os valores desses controles podem tem amarração com os resultados ali das análises, o que é feito então durante a construção do dashboard, ok? Esse é mais um exemplo que a gente pode citar aí de movimento dentro do dashboard. E tem a questão de a gente utilizar a programação dentro do Excel, que é através de macros e VBA. VBA, que é a sigla, vem da sigla Visual Basic, né, que é a linguagem de programação por trás do Excel. E tem as macros, que são as rotinas ali gravadas, programadas, propriamente ditas dentro do Excel. Então, através desse tipo de funcionalidade que a gente tem de colocar programação, a gente pode também gerar movimento. Tá? Então, esses são os artifícios para que a gente tenha um dashboard dinâmico. E o que eu vou dar ênfase é no que realmente, hoje, né, é que realmente é mais utilizado dentro dos dashboards para fazer isso, que é a segmentação de dados, ou seja, são os botõezinhos que a gente acaba vendo ali dentro do dashboard. A segmentação de dados são esses botões e a gente consegue, o Excel ele gera para nós esses botões automaticamente. Basta a gente ter uma tabela dinâmica na nossa planilha e também a segmentação pode vir de uma formatação como tabela. Se eu tenho uma tabela que ela está no formato de tabela do Excel, eu consigo também esse recurso da segmentação de dados. O que é mais comum para dashboard? É a gente utilizar a segmentação de dados que parte de uma tabela dinâmica. O Excel já gera ali a segmentação automaticamente e a gente coloca no nosso dashboard
a segmentação vai ser responsável por gerar ali todo o movimento das análises, as alterações das análises do dashboard automaticamente. Então é por isso que a gente usa a segmentação de dados, tá? E além disso, qual que é a outra importância de a gente utilizar a segmentação de dados? É a questão de que a gente ter ali as nossas análises se alterando automaticamente, a gente tem vários cenários sendo modificados, várias telas. Então, ao invés de eu ter ali um dashboard tratando de apenas, por exemplo, um ano específico ali, por exemplo, análises que são pertinentes ao ano que nós estamos, 2021. O que eu posso fazer? Eu posso ter ali a visão de outros anos também. 2020, 2019, 2018. Então eu consigo em uma única tela visualizar diversas informações ali ao mesmo tempo, sem sair daquela tela. Essa aqui é uma vantagem também. E eu comentei aqui, né, que a segmentação ela vem de uma tabela dinâmica. Até para quem não sabe, né, a tabela dinâmica é aquele recurso que existe dentro do Excel em que ela resume uma base de dados. Então, se a gente tem uma tabela dentro do Excel com várias linhas, pode ter 50 mil linhas, 100 mil linhas, 500 mil linhas, não importa. A tabela dinâmica, ela pega essa tabela e resume as informações conforme a nossa necessidade. Se a gente quer a média dos valores, contagem, uma soma, o valor máximo, mínimo, dá para analisar de diversas maneiras essa tabela grande que nós temos, ok? E essa que é a tabela dinâmica. E também a segmentação de dados, ela pode vir de uma formatação como tabela. Então, se eu tenho ali uma base de dados, uma tabela cheia de valores, eu posso formatar essa tabela como uma tabela pro Excel. Porque dentro do Excel a gente tem o recurso formatar como tabela. Até muita gente nesse recurso acha que ele só tem a finalidade de ele pintar células. Porque quando a gente acessa esse recurso, o Excel dá diversas opções para nós de estética da tabela. Então, várias cores, ele pinta ali uma linha sim, uma linha não, ele dá vários recursos com relação à estética. Então, muita gente refere-se a esse recurso, acaba pensando que ele só mexe com a estética, mas ele tem outros benefícios, umas outras vantagens muito interessantes para se utilizar dentro do Excel. E uma delas é que se a gente formata essa tabela no Excel como uma tabela, utilizando esse recurso, a gente consegue extrair a segmentação de dados, né? A única coisa que essa segmentação de dados, para esse recurso de formatar como tabela, só vai existir a partir da versão 2013 do Excel. Então, se você está mexendo num Excel que ele é com versão inferior a 2013, aí você não vai ter esse recurso. Inclusive, eu já acabei cometendo uma gafe referente a isso. Eu desenvolvi uma planilha para uma empresa, né? E eu tinha colocado a segmentação de dados partindo dessa tabela no Excel, do formato tabela. Coloquei ali porque com a segmentação de dados, a gente filtra a nossa tabela com facilidade. Então tem lá o botãozinho, geralmente a segmentação de dados, a gente tem ali períodos, né? O que quiser filtrar na tabela. Então eu tinha colocado ali para facilitar essa questão da visualização dos dados. Só que aí o que aconteceu? Eu desenvolvi numa versão superior, né? Acima de 2013, então usei ali a segmentação de dados. Só que a planilha ela seria usada num computador que tinha o Excel 2010. Aí então essa segmentação
não iria funcionar. Porque no lugar que eu coloquei ela, na hora que eu abro esse arquivo de Excel dentro ali do Excel 2010, ele vai mostrar um retângulo branco só. Ele não vai mostrar o recurso que foi colocado. Então tem esse probleminha da incompatibilidade entre versões, dependendo do recurso que a gente usa no Excel. Então, no caso da segmentação de dados, a gente tem que se atentar a isso. Em compensação, recentemente eu fiz também um trabalho no Excel para uma outra empresa e aí sim, né, eu já tinha consultado a empresa sobre a versão do Excel que seria utilizada, a planilha, o dashboard, e aí eu coloquei então esse recurso para facilitar a visualização, partindo da formatação como tabela. Já coloquei esse recurso, porque aí já iria funcionar porque ele é acima de 2013. Ok? Então, a formatação, ou a questão da segmentação de dados é o artifício que a gente tem no Excel que ele filtra valores para nós, filtra dados para nós. É por isso que no dashboard é bastante utilizado. A gente tem ali diversos botõezinhos em que ele vai filtrando os dados, mostrando só os dados que a gente quer ver. É por isso que a gente acaba utilizando bastante no dashboard. E como que é feito então, esse filtro, né? Como que é feita esse mecanismo todo? Os botõezinhos que estão colocados ali no dashboard, que é a segmentação, geralmente a segmentação parte da tabela dinâmica. Então já tem esse vínculo. Se eu estou apertando um botão no meu dashboard, eu estou alterando a quantidade de linhas, de valores que estão sendo visualizados na tabela dinâmica. Esse que é o mecanismo. Por exemplo, o que é comum de aparecer no dashboard é as segmentações que dizem respeito a tempo. A ano, mês, dependendo do caso, pode aparecer ali uma segmentação por semana. Então, geralmente acaba aparecendo mais essa questão de tempo. Nada impede também de ter outras, como por exemplo, por setor ali da empresa, por colaborador. A gente tem a total liberdade, vai depender muito da finalidade do dashboard, mas a gente tem a total liberdade para segmentar os dados conforme a nossa necessidade. Mas o mecanismo, o princípio é sempre o mesmo. A gente mexe nos botões, aí a segmentação de dados, que é esses botões, ela altera diretamente a nossa tabela dinâmica, está filtrando, está deixando à mostra os valores só que dizem respeito àquele botãozinho. Pode ser um ano, pode ser um mês, pode ser uma semana ou outra coisa. E a partir do momento então, que a gente tem a nossa tabela dinâmica filtrada, segmentada, né, com valores ali reduzidos, porque a segmentação de dados foi ali ativada dentro do dashboard. Por que o dashboard, as análises se alteram? Porque nós temos os gráficos dentro do dashboard, nós temos ali os textos informativos, eles podem estar vinculados a essa tabela dinâmica, ou diretamente ou indiretamente. Diretamente, se a gente seleciona a tabela dinâmica e já gera um gráfico partindo dela, ou sinaliza um texto informativo partindo da própria tabela dinâmica. Indiretamente, se a gente criasse, a partir dos valores, resultados que a tabela dinâmica gera para nós, a gente fizesse um vínculo com outras células, trabalharia ali com essas células, utilizando fórmulas ou outros artifícios, por exemplo, a tabela espelho, e a partir daí fosse gerado um gráfico ou feita ali a amarração com texto informativo. Mas de todo jeito, a gente tem a conexão de todos os elementos. Então eu mexo na segmentação de dados e tudo vai girar. Vai mexer na tabela dinâmica, vai mexer em tudo que está amarrado com a tabela dinâmica. Por isso então que o nosso dashboard
a gente tem ali o artifício das análises se modificarem automaticamente. Ok? Então, é um recurso interessantíssimo, bem utilizado, inclusive a gente deve utilizar, né? Deve utilizar porque aquela finalidade mesmo do dashboard, assim, o porquê que é interessante a gente utilizar o dashboard, porquê que é vantajoso, porque a gente tem numa tela todos os dados resumidos e reunidos ali para a gente tomar decisão de uma forma clara, simples e objetiva. E além disso, então, com a segmentação de dados, a gente consegue vários cenários, vários tipos de análise. Uma análise mensal, uma análise por ano, uma análise por semana, uma análise por setor, por colaborador, diversos tipos de análise. Se a gente fosse comparar com um relatório ou com uma planilha, a gente então teria essas análises em várias planilhas. A gente teria essas análises, se forem impressas, várias páginas de relatório. Então o dashboard vem para substituir tudo isso. A gente tem numa única tela esses vários cenários. E tudo isso devido à segmentação de dados. Então por isso que é bem interessante de a gente utilizá-la. Agora também, quando a gente fala em segmentação de dados, a gente tem que tomar cuidado com alguns detalhes importantes. São dois detalhes principais. A questão das conexões dessa segmentação de dados com as tabelas dinâmicas que foram geradas no meu arquivo, nas minhas análises. O segundo detalhe é a questão de a gente trabalhar o visual, a estética, a disposição desses botões da segmentação de dados dentro ali do meu dashboard. Ajeitar no espaço que eu tenho, na cor que eu tenho que ali que adaptar, toda a estética adaptada ao dashboard. Então são esses dois detalhes que a gente precisa se preocupar quando a gente mexe com a segmentação de dados. O primeiro detalhe, que é a questão de a gente se preocupar com as conexões, isso aí pode acontecer por um motivo. Geralmente, no dashboard, a gente faz análises pegando de uma base de dados. Para fazer análise sobre uma base de dados, a gente tem o recurso da tabela dinâmica, onde a gente resume ali todas as informações. Só que uma tabela dinâmica nem sempre dá conta de resumir e de extrair as informações que a gente precisa da nossa base de dados. Então, geralmente a gente precisa de mais de uma tabela dinâmica. Aí que vem o detalhe. As minhas tabelas dinâmicas que foram geradas, a minha segmentação de dados dentro do dashboard, ela tem que modificar todas essas tabelas. É aí que pode surgir um problema de conexão da segmentação de dados que está no meu dashboard com as tabelas dinâmicas que foram geradas na minha etapa de análises, ali nas tabelas dinâmicas. E aí, como que eu verifico isso? A segmentação de dados, a hora que eu aperto os botões do meu dashboard, eu consigo visualmente ver quais são as análises, os resultados que eu estou colocando ali no meu dashboard, sejam textos informativos, sejam gráficos, quais estão se modificando e quais não estão. As análises que não estão se modificando quando eu aperto meus botões do dashboard, ou seja, a minha segmentação de dados, significa que há um problema de conexão com a segmentação de dados e a tabela dinâmica de onde partiu aquelas análises. Então a gente já consegue ver esse tipo de problema. E como que eu reparo isso? Então, dentro da segmentação de dados, a gente tem um botãozinho lá que a gente consegue ver as conexões dessa segmentação com todas as tabelas dinâmicas que eu tenho no meu arquivo. Aí eu já consigo ajustar essas conexões que estavam ali
erradas, né? Ou faltando. Tá? É assim que a gente faz. E como que surge esse problema? Esse problema surge a partir do momento do seguinte. Se eu gero a minha primeira tabela dinâmica dentro do arquivo, e a partir dessa primeira tabela dinâmica eu já gero a minha segmentação de dados. Então já tem minha segmentação de dados com os botõezinhos lá do meu dashboard. A partir do momento que eu gerei essa segmentação, se eu gero uma nova tabela dinâmica pelo processo padrão, clicando na guia ali superior, inserir tabela dinâmica, faço a minha tabela dinâmica. Quando eu faço esse processo de inserir uma nova tabela dinâmica, a minha segmentação de dados, ela está conectada só com a primeira tabela que eu gerei. Ela não está logo conectada com a segunda. Então, se eu quisesse conectar com a segunda, eu teria que fazer essa conexão manualmente. Agora, o Excel ele já conecta a segmentação de dados gerada automaticamente com as próximas tabelas dinâmicas que eu gerar, a partir do momento que eu copio uma tabela dinâmica existente, que é de onde a segmentação de dados surgiu. Se eu seleciono essa minha tabela, dou Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C copiar e colar mesmo, vou duplicando a minha tabela dinâmica. Então, automaticamente, todas essas tabelas dinâmicas duplicadas vão já estar amarradas com a segmentação de dados, que vai estar lá no meu dashboard. Agora, se eu não gero as tabelas dinâmicas dessa forma de duplicando, inserindo pela maneira que a gente insere a tabela dinâmica mesmo padrão no Excel, que é na guia inserir tabela dinâmica, aí a segmentação existente não tem amarração. Então é por isso que às vezes pode surgir esse problema de conexão entre a segmentação de dados e as análises do nosso dashboard, porque as análises partem da tabela dinâmica. Ok? E o segundo detalhe que a gente vai se preocupar, como eu tinha citado, é a questão mesmo da estética da segmentação de dados, adequá-la ao nosso dashboard. A gente tem que prestar atenção nisso. O Excel, ainda bem, ele dá diversas maneiras de a gente ajustar essa segmentação. Por isso que a gente consegue esses resultados muito bons, né? Bem assim, otimizados, com um visual bem impactante, ali, bem adequado para o assunto que está sendo relacionado com o dashboard, com a cartela de cores que foi escolhida, justamente por isso. Porque o Excel ele possibilita a gente mexer com a segmentação de dados, a estética, de muitas formas. Porque a segmentação de dados padrão que o Excel gera é simplesmente um retângulo e os botões sempre alinhados ali em uma única coluna, um embaixo do outro. E esses botões, cada botãozinho, é um dado ali da minha tabela dinâmica. Cada botãozinho é um dado que eu tenho. Essa é a estética padrão. Aí, quais opções que ele dá, o Excel dá para nós modificarmos essa estética? A gente tem opção, ele já dá uns estilos pré-definidos, então ele muda cor do fundo, cor do botão, a cor do botão quando ele está selecionado, a cor do botão quando ele não está selecionado, a borda dessa janela, ele já tem vários modelos pré-estabelecidos. Se eu quero um modelo diferente do que ele já deu, ele também permite a gente criar um modelo do zero ou duplicar um modelo existente e fazer alteração. Por exemplo, eu tenho ali um botão que ele está pintando de laranja, uma cor mais clara. Eu quero alterar isso. Então eu posso duplicar o modelo ali da segmentação e modificar ali a cor que eu quero, a tonalidade da cor. O que é só interessante, a gente sempre se preocupar com o seguinte: as cores têm que estar ali relacionadas, devem estar relacionadas com
o visual que eu decidi adotar no meu dashboard, a estética, né? A cartela de cores que eu decidi adotar. E também uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, que os botões que estão ativados em relação aos botões que estão desativados, precisa haver um contraste ali de cores para que a gente olhe o dashboard e já tenha ali a visão bem clara de quais botões estão ativados. Porque é através dos botões que estão ativados que a gente consegue interpretar as análises, o que dizem respeito às análises. Então, por exemplo, tem um botãozinho bem claro ali que está sendo selecionado o ano de 2021. Então, já sei logo de cara que todas as análises que eu estou vendo no meu dashboard são pertinentes ao ano de 2021. Então, por isso que é interessante a gente se preocupar com essa diferença de cores na nossa segmentação de dados do dashboard entre o botão que está ativado com o desativado. É sempre importante ver um contraste ali de cores para que a gente tenha ali a fácil sinalização do botão que está ativo no dashboard, para facilitar a interpretação do dashboard. Ok? E isso o Excel permite a gente fazer com muita facilidade. Só um detalhe ruim, né, sobre essa alteração de estética dentro da segmentação de dados é que o plano de fundo da segmentação de dados, dessa caixinha que é a segmentação de dados, ele não deixa colocar transparente. Então, para isso, para a gente conseguir esse artifício, a gente tem que assemelhar a cor do fundo da segmentação de dados a se aproximar o máximo possível da tonalidade do fundo que eu estou usando ali no dashboard, onde a segmentação de dados vai ficar. Tem só esse porém. E para concluir o assunto aqui da estética da segmentação de dados, tem um artifício interessante porque, por padrão, o Excel gera para nós a segmentação de dados com todos os botões dispostos, né, colocados em uma coluna. Fica um embaixo do outro. Aí o interessante é que o Excel possibilita a gente modificar essa disposição dos botões. Então, ao invés de a gente pode optar, ao invés de ter colocado ali todos os botões alinhados em uma coluna, eu posso modificar. Eu quero esses botões em 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Aí, com isso, eu consigo ajustar esses botões no espaço que eu deixei dedicado ao meu dashboard. Consigo ajustar no formato mais retangular, com uma linha e várias colunas, ou um certo equilíbrio do número de colunas com o número de linhas. Consigo ajustar ali a disposição dos meus botões conforme o espaço que eu tenho ali necessário dentro do meu dashboard. Então essa é uma vantagem muito interessante que o Excel nos dá e que possibilita a gente ajustar a nossa segmentação de dados ao nosso dashboard, para gerar todo o movimento ali das análises conforme cada botãozinho que eu vou apertando dentro do dashboard. Ok? E aí, para a gente já então concluir o assunto aqui da nossa live de hoje, vamos concluir da seguinte maneira. A segmentação de dados é um recurso que a gente sempre pode estar pensando em utilizar no nosso dashboard, para dar um movimento ali das análises, de todos os resultados que a gente está enxergando no nosso dashboard. A gente tem a visão de várias perspectivas, de vários cenários com a segmentação de dados. Pode ser cenários anuais, mensais, semanais, pode ser não só sobre um período de tempo, mas por setores de empresa, colaboradores. Posso seccionar de diversas maneiras. Então, por isso que é muito interessante tudo isso numa única tela. Tudo isso numa única tela, que é o dashboard. Aí o artifício, então, da segmentação de dados acaba substituindo a necessidade de a gente ter várias páginas de relatórios, cada uma explicando uma situação,
várias planilhas espalhadas pelo nosso arquivo, cada um também explicando uma situação. Já num dashboard só, a gente consegue ter tudo isso reunido e quem favorece para isso é a segmentação de dados. Então, praticamente em todo o dashboard, a gente pode pensar e utilizar a segmentação de dados. Ok? Então é isso, com isso a gente conclui o nosso assunto de hoje. Obrigado aí pela presença de todos e nos vemos na nossa próxima live ao vivo na semana que vem, tá ok? É isso aí, obrigado e boa sexta-feira aí para todos vocês.